Olá você, seja bem-vindo aqui no nosso podcast Referência. Meu nome é Fábio Machado e estamos começando mais um programa aqui no canal do YouTube da revista Referência. O episódio de hoje que conta com o apoio da Bonardi Química, empresa de resinas fenólicas, ureicas e melamínicas, preparada para atender diversos segmentos da madeira como compensados, MDF e MDP. Possui uma estrutura fabril com grande capacidade produtiva, tendo ampliação de mais uma planta de formol e resinas, garantindo expansão no mercado de painéis. A Bonardi Química também tem participação no mercado de papel filme e de verniz para pisos de madeira. Abraços ao diretor comercial da empresa e amigo nosso aqui, Robson Lemos. E também conta com o apoio da MSM Química, empresa especializada em tratamento de inseticida em painéis de madeira, como compensados, MDF, HDF, USB, entre outros, por adição à cola e tratamento superficial. Um abraço também ao nosso amigo e parceiro de longa data, Mário Sérgio Lima. Convido você a se inscrever, curtir, ativar as notificações para estar participando aqui do podcast Referência para a Indústria da Madeira de Base Florestal. O convidado de hoje é Leonardo Lenz. Obrigado pela participação, gratidão por estar aqui no nosso estúdio, Leonardo. Eu que agradeço o convite. Vou ter um papo aí. Vamos bater. O Leonardo, que é catarinense, natural de Porto União, formado em Direito pela PUC, Pontifícia Universidade Católica do Paraná, e Administração de Empresas pela FAI. Possui MBA em Finanças e Gestão de Incorporações e Construções Imobiliárias pela Fundação Getúlio Vargas. E é sócio proprietário da Imergrum e diretor executivo do Grupo Lenz. Esse Grupo Lenz é familiar, né? Então, a história da família é madeireira, Leonardo? Sim, exato. O meu pai, ele começou na atividade madeireira há muitos anos, né? A Madebil, que é a empresa que hoje produz compensado, De Bituruna, ela tem 52 anos de atividade. E a atividade do meu pai começou, ele é nascido na Alemanha, né? Veio para o Brasil com alguns meses de idade, fugido da guerra em 1934. E ele foi parar em Bituruna por questões de destino, né? Teve que estudar, tal, estudou no Rio Grande do Sul e foi até Bituruna. E depois de começar algumas atividades lá, ele foi trabalhar na Bernec, que é originária de Bituruna, né? Então ele foi gerente do seu Bernardo lá durante anos. E o seu Bernardo ajudou muito sempre meu pai, né? No início da carreira e da vida dele. Então o seu Bernardo comprava áreas na qual ele explorava, né, a atividade dele lá, que na época era pinheiro. E o meu pai negociava com ele e acabava ficando com a terra, que na época não tinha lá grandes valores, e o seu Bernardo sempre dava essa oportunidade para ele conseguir, né, ter uma renda extra, mas foi o que deu base para ele construir, né, o que ele construiu aí no ramo madeireiro. Então ele sempre esteve ligado a essa atividade madeireira desde essa época. E ele começou com a indústria de compensados e está até hoje atuando. Então, a Madebil inicialmente ela serrava em buia, né, Sim. enquanto era possível. E aí, tendo a restrição, aí passou a produzir compensados. De pinos. Exato. E você, porque você foi criado em Porto União. Exato. Até que idade? Eu fiquei até 16 anos em Porto União, aí eu vim para Curitiba para estudar e fazer a faculdade. E aí já no meados da faculdade eu comecei a trabalhar na Price Waterhouse, na área tributária, então fui trainee lá, fiquei durante quase 5 anos. Depois eu fui para a Sadia, também na área tributária, e por fim fui gerente no Walmart. Eu fiquei sabendo aqui, como que é o nome da primeira empresa? Que eu A tenho Price, aqui? a PwC, né? PwC, Hoje exato. PwC, E trabalhou na Walmart e na BRF. Isso. Na época era Sadia, né? Sadia, né? Quando teve a incorporação, né? Da Sim. fusão com a Perdigão, que virou BRF. Aí e você começou uma aventura dentro de uma família madeireira, né? Com o pessoal que já trabalhava com madeira. E você foi para uma outra área. Eu Por quê? nunca quis ser tipo o filho do dono. Entendi. Que assume o negócio sem ter a credencial de fato de mercado para ter essa visão diferenciada mesmo, né? E por uma questão pessoal, sabe? De que eu não me sentiria bem assumindo uma coisa por ser filho do dono, né? Então, eu fiz uma carreira executiva, fiquei 12 anos trabalhando no mercado,
E se fosse para continuar, tudo bem. Mas aconteceu o Walmart fez lá uma demissão em massa, na qual fui incluso. Isso foi em 2012. Isso, 2012. E aí eu vi que talvez era o momento de eu assumir os negócios da família. E aí eu voltei, né? Eu estava morando em São Paulo. Eu voltei para assumir. A gente tem atividade de reflorestamento também, erva mate, além da Madibio. E daí como que foi? Daí você voltou para Bituruna, já trabalhou com conversados ou começou todos esses negócios da Eu família? voltei, fiquei em Curitiba mesmo, aí eu ia para Bituruna toda semana tal, mas eu estava ansioso por não continuar exatamente uma coisa, negócios que já existiam. Eu procurei trazer uma visão nova, e aí que eu caí no wood frame. Então eu tinha uma visão de que eu precisava agregar valor à madeira, porque eu olhava para a chapa de compensado e via ela nas obras como um subproduto, né? Ela vai para a construção civil e no fim de uma obra ela vira entulho, né? Literalmente. E aí isso me incomodava muito. Eu falava, poxa, é um material tão nobre, né? Uma árvore demora lá quase 20 anos para ser colhida, para permanecer tão pouco tempo numa obra. E o que seria possível fazer? E aí eu ficava com esse desejo e eu conheci uma pessoa, o Guilherme Stamato, que ele é referência Sim, aí eu no conheço. Brasil em Um cálculo abraço ao estrutural. Stamato aí, a gente tem isso. Eu fui numa palestra dele, TIEP, ele ia falar sobre wood frame e tal, eu fui lá interessado, chamei ele para almoçar, ele falou, olha, o Daniel Bernec pensa igual a você, ele está injuriado com o pouco valor que a madeira serrada tem na construção civil. E aí eu chamei o Daniel no mesmo dia para a gente tomar um café, conversar. Já se conheciam antes? Não, a gente não se Não conhecia. se Eu conhecia. tinha essa questão essa ligação com a Bernec, a vida inteira eu ouvi Sim. falar, né? Afinal de contas, meu pai teve essa ligação muito forte. Mas o Daniel não me conhecia, eu não conhecia ele. Entendi. E aí eu expus a minha dor, né? O meu anseio em agregar valor à madeira. O Daniel falou, eu penso nessa mesma linha, né? A madeira serrada, ela é subvalorizada na construção civil, né? Ela acaba virando lá para fazer caixaria, escora, enfim, vira pallet, são produtos com valor Sim. agregado, mas não tanto quanto acaba sendo uma vez que você leva para a obra e esses materiais permanecem na obra durante 50, 60, 70 anos, você tem que ter um material diferenciado, consequentemente tem um valor agregado. E a partir disso, a gente foi evoluindo em pesquisas, visitou uma série de feiras, alguns países, indústrias, e chegou no wood frame. Junto com a constatação de que a construção civil ela é muito atrasada, especialmente no Brasil, né? A gente empilha tijolo. É uma coisa totalmente artesanal isso. Você ficar ali. Eu tenho até um vídeo que eu adoro ele. A gente estava numa obra e tem a nossa casa e atrás tinha uma obra de alvenaria sendo executada. Eu começo o vídeo dando um close no cara empilhando, ele passa massa no tijolo, coloca um tijolo, enquanto isso o nosso guindaste vem com a parede inteira, já com instalação elétrica, hidráulica, com os revestimentos externos ali, né, preparados para receber o revestimento, pronto para colocar na casa. A gente montou a casa em 4 dias. A casa atrás, que tinha o mesmo tamanho, demorou 4 meses para subir. A nossa estava montada com telha em 4 dias. Depois, para acabamentos, tal, levou ali mais 3 meses. Vamos falar bastante desse sistema construtivo que está crescendo, né, no Brasil. Sim, sim. Na Europa já principalmente nos Estados Unidos já é reconhecido, né? Mas só voltando, então você conheceu o Daniel e fundou a Immerglum com ele. Isso. Vocês daí decidiram ser sócios. Isso foi em 2019. Em 2019 a gente começou a operar. Na verdade, a história começou lá em 2014, 15, que daí a gente pesquisou o mercado, comprou lá uma área, construiu o barracão, importou maquinário. E aí foi um processo longo aí, né? Obtenção de licenças, a gente tem tratamento de madeira também. Então, em 19 que a gente emitiu a primeira nota fiscal, vamos dizer que a atividade de fato começou. Foi a primeira venda. Isso. E vocês ficam aqui em Curitiba, né? A fábrica em Araucária. Araucária, perdão. Tá. E como que foi essa adaptação, assim, para entrar nesse mercado brasileiro? Eu gostaria de entender, porque vocês começaram uma empresa do zero. Já existia o wood frame no mercado. Sim. Qual foi o teu maior desafio no início, Leonardo? Assim, para você entrar no mercado que você conhece muito, que é madeira, mas um outro mercado imobiliário, que é um mercado que não era do teu costume. Teve até uma ingenuidade grande nossa, sabe? A gente partiu do pressuposto que o sistema construtivo, por ele ser de fato uma solução para o mercado, ele teria uma aceitação imediata por parte do mercado imobiliário.
E existe uma linha que divide esses segmentos que ela está sendo, até hoje, ainda vencida. Mas no início lá da Imergrum tinha um ponto ainda que era a questão da homologação do sistema. Não era um sistema ainda convencional, ele era tido como um sistema inovador. Portanto, a Caixa Econômica, que é o principal banco, né, que financia obras de habitação, ele não financiava ainda o sistema construtivo. Para que a Caixa financiasse, era necessário ter um documento chamado DATEC, que é um documento de técnico, né, que avalia o sistema, os elementos construtivos. Então, a primeira coisa que nós fizemos, antes mesmo até de comprar uma máquina, de achar um lugar para fazer a fábrica, foi já iniciar esse processo de homologação. A partir do momento que a gente conseguiu entender, obteve orçamento e chegou, né, na possibilidade de ter esse DATEC, aí a gente falou, não, então vamos em frente, porque o nosso sistema precisa de financiamento por parte do comprador. Inclusive, o recurso para essa homologação eu consegui através de um edital público da FINEP. Foi uma coisa bem bacana, foi um fundo perdido aí, teve uma contrapartida, mas esse é um ponto bem legal, sabe? A FINEP ela tem uma série de linhas de fomento, alguns deles O que é a fundo FINEP? perdido. Só para explicar para quem está assistindo. A FINEP é uma instituição, né, do governo, eu não sei exatamente se é uma autarquia ou o quê, e que ela promove inovação, tem linhas de crédito muito ligadas à inovação. Então, seja com contrapartida ou fundos que não seja fundo perdido, ela tem uma série de linhas, seja para saneamento, para construção, para robótica. E vocês conseguiram... Conseguimos na época. E isso eu lembro muito bem, que o grande desafio da Woodframe era o não financiamento da Caixa. Exato. E aí teve a norma, né? A criação da norma junto com a BINSE. Quanto que a Imergrum, participou desse processo? A gente participou ativamente. Então, tinha lá reuniões frequentes, né? Para debater cada ponto do que seria incluído na norma. Então, a gente estava todo momento presente lá para contribuir mesmo, né? Para levar informações técnicas. O IPT já era um parceiro nosso que fez o nosso DATEC, então o IPT sempre estava lá, juntamente nessas reuniões, porque precisa ter, né, essa conversa entre os institutos de pesquisa, no caso o IPT, com as indústrias, com os fornecedores, porque senão a ponta fica muito solta. Então, a norma foi publicada em 2023, a 16936. Ela até deve sofrer uma revisão agora, a gente já pensando em mais alguns andares, né, para poder construir aí. Se não me engano, ela vai partir aí para 4 andares. Não sei que pé que está isso, não estou tão atualizado assim, mas existe esse movimento. Mas de 4 andares ele já partiria para ainda residência ou seria um prédio? Considero um prédio, é um prédio, né? já, 4 né? andares 4 andares já é considerado um prédio, né? Não usaria, não é para... E a Woodframe também, né? Claro, construção de prédio. E qual que é o perfil do público de vocês hoje, da Imergrum? É a construção? É usuário final? Como que então, tá? A gente, na Imergrum eu tenho 3 linhas de negócio. Eu tenho a Imer Homes, que é onde a gente produz wood frame, Imer Módulos e Imer Madeiras. Então, na Imer Madeiras a gente fornece a madeira tratada, estrutural, para empresas que constroem wood frame ou que usam essa madeira para fazer MLC e CLT. Na Imer e dentro ainda da Madeiras eu tenho deck, tenho revestimentos, né, fachadas, forro, treliças industrializadas. Na Imer Módulos são como se fossem do tamanho de container, né? São módulos mesmo, só que 100% em wood frame. A gente fornece para incorporadores, para plantão de venda. Então é um módulo bacana, assim, um design bonito, né? Que já vai pronto, só precisa colocar móveis já com banheiro instalado, iluminação. E a Imer Homes, que eu tenho atividade do wood frame que está dividido em uma atuação no mercado B2B, né? Direto para as empresas, e o B2C direto para o consumidor. Na atuação direto para o consumidor, a gente tem um catálogo de casas, no qual o consumidor que quer uma casa, ele escolhe lá qual casa que ele quer e a gente constrói para ele. É uma venda direta para o consumidor. O grande diferencial é a solução para esse comprador, porque hoje o comprador de uma casa, ou melhor, a pessoa, né, a família que quer morar numa casa, ele acaba muitas vezes indo para um apartamento, porque a venda do apartamento está muito bem resolvida. Né? Existe o plantão de venda, existe uma série de tipologias, né, dentro de um prédio.
a pessoa escolhe se ela quer, qual andar, qual o tamanho, quantidade de quartos e está resolvida. Ela não vai para a obra, ela não se incomoda, ela vai programar o fluxo de pagamento e vai ter o apartamento dela lá no fim do período. Para quem quer uma casa, o cidadão ele tem que comprar um terreno, fazer um projeto arquitetônico, aprovar tudo em prefeitura, contratar uma empresa de engenharia, fazer a construção, acompanhar a obra e chega muitas vezes no fim da obra lá, tá estressado, não quer mais nem saber da casa porque sofre muito problema, né, durante essa obra. Então a gente atua justamente levando conveniência e solução para esse construtor. Ele compra uma casa igual ele compra um apartamento. Essa é a atuação no B2C. No B2B a gente atua em parceria com construtores e loteadores. O loteador que está fazendo um condomínio, a gente vende a casa junto com o terreno, ou melhor, o terreno junto com a casa. Então, para o comprador também acaba sendo uma solução isso, né? Porque quem compra um terreno precisa de uma casa. Então, para o loteador isso é muito conveniente, é muito bom. E na atuação com o construtor, aí são projetos específicos que eles vêm, demandam, às vezes já tem lá um projeto, a gente compatibiliza e fornece e atua como construtor nesse caso, né? O incorporador tem lá o projeto, a gente atua como construtor fazendo a execução da obra. Falando em condomínios, me corrija se não é verdade isso, mas existe uma história que alguns condomínios não aceitam construção de madeira? Todos eles. Todos? É uma lei. Não é lei, Não é lei, é uma mas é uma praxe de convenção, mercado. né? Mas só que isso, assim, a gente construiu uma série de casas já em condomínios e é 1 segundo de conversa com o dono, o incorporador lá, resolve e ele entende. Porque o que eles vedam é a construção de casas em madeira, né? Casas em madeira é diferente de casas que usam madeira. Que usam madeira como principal matéria-prima e que não fica aquela casa exposta, né, com a madeira. A referência que eles imaginam que eles fazem, essa vedação, é aquela casa de tábua, do interior, antigamente. E tudo certo, mas eles não querem no condomínio deles. Sim. No nosso caso, as casas em wood frame, elas não têm aparência de casa de madeira, elas ficam como uma casa convencional, sabe? Ela pode ter elementos, revestimentos, como qualquer outro sistema construtivo aceita. O wood frame tem essa versatilidade. E você no Brasil atende Brasil todo? Na atuação das casas, a gente está ainda sul e uma parte de São Paulo. Os outros segmentos, né, de madeiras e módulos, aí a gente atua no Brasil. Tá. Pela tua experiência assim dentro do Brasil, aonde que estão, qual região, quais estados que a aceitação do frame está crescendo mais, está ampliando na tua visão? Então, aceitação é uma palavra bem crítica nisso, sabe? Eu nem dividiria por estados. Eu divido isso muito mais olhando para uma necessidade de mercado, sabe? O mercado da construção civil, ele precisa de solução, que é o nosso principal produto, né? A gente procura vender sempre a solução, seja para o mercado imobiliário, seja para o consumidor final. E por que eu falo isso? A mão de obra hoje é muito escassa, principalmente a mão de obra de pedreiro. Então, esse construtor está se forçando a procurar alternativas. Portanto, seja o estado que for, que tem essa escassez da mão de obra, eu acredito que boa parte do Brasil está tendo esse fato, a solução da construção industrializada, e aí eu falo de forma geral, até o wood frame é uma das possibilidades, ela está tendo essa aceitação cada vez mais, sabe? Tem uma questão aí relacionada à educação desses profissionais, desses construtores, incorporadores, mas é uma coisa que a gente vem vencendo aí, tem algumas ações que a gente está tomando para fornecer, de fato, informação e educação, né? Quando você fala em aceitação, ainda, o que é essa... quando você vai falar, existe ainda um preconceito da madeira? Tem. Principalmente, e por incrível que pareça, na minha percepção, esse preconceito acontece muito mais ainda por parte do construtor e do incorporador do que do consumidor final. Porque o consumidor final, via de regra, o que ele quer? Ele quer uma casa para morar. Se ele tiver a informação correta de que essa casa tem durabilidade, tem garantia, ela tem um desempenho térmico-acústico superior à alvenaria, é uma casa industrializada, né? Um sistema de fabricação. Não sai daquela coisa que a gente estava falando agora de casa de madeira. O consumidor se convence. E a gente não fica batendo muito em cima do sistema construtivo. Tem uma série de outras vantagens para o consumidor que o sistema construtivo é consequência, que foi exatamente o que eu estava te falando. Que é o sistema que a gente vende casa igual vende apartamento. Ele não vai se incomodar com obra, não vai se incomodar com projeto arquitetônico, com liberação em prefeitura,
com negociação com cartório, a gente auxilia no financiamento do banco. Então, essa jornada por parte do consumidor fica muito facilitada. Portanto, o preconceito que ele poderia ter com o sistema construtivo, ele deixa de existir porque o sistema construtivo é a justificativa para ele ter essas soluções. Então, se ele quer ter uma obra tranquila, uma casa resolvida, boa, bonita, ele vai morar durante a vida dele, o sistema construtivo é o que vai resolver e proporcionar isso. Então, isso resolve fácil. Quando a gente fala com o construtor, Sim. com o incorporador, aí ele entra em questões do tipo, mas será que o consumidor vai aceitar? Será que eu não vou ter problemas com cupim? Será que não vai pegar fogo? Será que eu não vou ficar com a casa aqui parada, sem vender, por ser em wood frame? Então, são questionamentos, são dúvidas que elas estão acabando, estão sendo solucionadas. Tem muita construtora, incorporadora que já está utilizando o sistema industrializado, mas ainda é um movimento que está acontecendo, sabe? Está sendo ali um degrau depois do outro. Por isso que a informação correta, fontes fidedignas, né, é muito importante. Eu vi uma construtora uma vez falar, eu não lembro aonde, que eles fazem sistema de construção do wood frame, mas não contam para o usuário final que é do wood frame, por não ter essa aparência. Existe isso ainda no mercado? Ou... Eu não sei, eu daria até como sendo, de certa forma, antiético. Não tem nada para esconder. Eu vi uma vez isso, uma obra que o cara falou, a gente fez tudo wood frame, mas só que na propaganda a gente não menciona que é wood frame. Na propaganda talvez ok, né? Não, claro, talvez sim, na hora da venda é obrigatório, né? Mas para chamar... eu não gosto, eu já fiz isso, por isso que eu assim, hoje eu não faço mais vender casas em wood frame. Porque vender casas em wood frame é um desafio muito grande. Não é um atrativo. O consumidor não sente desejo em ter uma casa em wood frame. A pessoa que vai morar numa casa, ela quer uma casa. Ela quer uma habitação que não dê dor de cabeça, que não vai ter goteira, que não vai passar calor, que, enfim, que tem um design, uma arquitetura bonita. É isso que a pessoa quer. Se é de tijolo, se é de ferro, se é de metal, não interessa. Entendi, entendeu? Você vende a solução. A gente vende a solução. E mesmo aquele vídeo que você falou no início, né? Aquela obra de 4 meses. Sim. E tendo uma solução que é mais rápido, mais limpa, sustentável. Tem um tudo ponto isso. aí que a gente pode abordar. Vai longe, né? E esse preconceito, então, que você falou que é maior das construtoras, é por falta de conhecimento total mesmo? Ou ainda porque existe um lobby da parte dos outros materiais do mercado da construção? Nunca me deparei com lobby. Não sei se isso algum dia aconteceria, porque o mercado da construção é muito grande, né? Espero que a gente seja de fato relevante e que assim, gere aí algum incômodo, né? Sim. Mas antes de chegar no incômodo, eu olho sempre para o sistema construtivo que for, cada um tem o seu melhor desempenho. Ele pode ser usado da melhor forma possível. Então, até mesmo os de madeira. Então, a gente falar de MLC, de CLT e wood frame, se a gente juntar esses três, a gente vai ter uma obra super otimizada. Porque cada qual tem uma utilização e um desempenho que muitas vezes o outro não oferece. A gente falou de prédios de 4 andares. O wood frame até 4 andares ele vai bem. 4, 5, né? Sim. Mais que isso, ele precisa, ter uma carga toda envolvida ali, uma questão de desempenho, que eu preciso desses outros elementos, preciso do CLT e do MLC. Só que, vamos pensar, eu já visitei prédios de 30 andares em madeira, 100% em madeira, que as divisórias perfeitamente poderiam ser em wood frame, mas o que dá a estrutura dele é CLT e MLC, ok? E tudo certo. Então, cada sistema sendo utilizado no seu melhor desempenho, eu vejo que é a solução. E por que não a composição com concreto, com aço, que for? A gente mesmo faz casas que tem muitas vezes vigas para vencer vãos que são em aço. Entendi. Só vou fazer um exercício com você, então. Vamos imaginar um consumidor que não conhece nada e vai chegar com vocês e vai querer comprar uma casa. Antes da construção, você falou que é 4 dias para construir, né? 4 dias média, né? A partir do radier, a gente coloca as paredes e deixa telhado, ou seja, a equipe já consegue entrar para fazer acabamento, já não chove mais em ninguém. Entendi. Tá todo mundo seco trabalhando. Quando eu solicito, escolho a casa, faço o pedido, quanto tempo leva isso na empresa de vocês para fazer a entrega? Uma casa, vamos dizer, claro que depende do tamanho, 170 metros. 170, vamos pegar um padrão, referência. né? Uma média. Quanto tempo se dá para falar assim, vou te entregar em... Se é uma casa de catálogo nosso, e aí eu não vou precisar trabalhar na compatibilização do projeto arquitetônico,
E vamos colocar que seria a partir da aprovação do alvará de obras, que é um ponto bem crítico. Sim, aí sim, nessa... a partir daí tá tudo legal. Então, estando pronto para construir, eu vou colocar aí 2 meses, vai. Né? Roda contrato, sim. entra na fila ali da produção, a gente consegue aí, a partir de 2 meses já começaria uma obra, né? Tem toda a mobilização de canteiro, a gente tem que comprar os insumos, né? Começar a produzir ali em fábrica, a obra aí roda a partir de 2 meses. A gente está falando, vocês devem entender mais, construções já de padrão, de alto padrão, médio padrão. A gente está segmentado no médio alto. Médio alto. Isso. Com a tua Temos projetos também que a gente fornece o sistema pro Minha Casa Minha Vida, né? A gente fechou um projeto até recente. Isso aí. que eu ia falar. Qual que é o papel do Woodframe para melhorar aí a moradia, né? A habitação popular no Brasil? Ela tem um baita de um potencial, né? Na verdade, não só potencial, como já vem atuando. Tem empresas aí que estão segmentadas no Minha Casa Minha Vida. A Imergrum, ela está hoje segmentada no médio alto, não obstante, como eu acabei de falar, a gente fornece o sistema construtivo, ou seja, eu não atuo como construtor, Minha Casa Minha Vida, e não forneço a casa já montada pronta. Eu forneço as paredes, os painéis em cima do caminhão para que o construtor substitua a alvenaria ou a parede de concreto pelo wood frame. Ele ganha muita velocidade. E aí esse é o ponto que contribui muito na solução da habitação popular, que tem um déficit absurdo, né? O último número que eu vi falava em 6 milhões. Por isso que daí a questão do lobby ela é muito relativizada. Né? Veja, são 6 milhões de habitação só falando do Minha Casa Minha Vida. Quem que consegue atender isso sozinho? Não tem, não existe. Não tem espaço para todo mundo. A Aleia, que é uma empresa grande, né, em São Paulo, que é da Tenda, eles têm um projeto aí para fazer 10 mil unidades ano. É muita casa, e mesmo assim, perto do total do déficit, ainda precisa de alguns anos, né? E está sempre se renovando, né? As pessoas estão casando, estão construindo família, precisam moradia, assim. E competindo com espaços, né, que você está falando, os apartamentos ainda. O sistema construtivo de frame está um pouco, aqui no Brasil, mais distante dos prédios. Tem a Tec Verde, ela constrói prédios em wood frame. Sim, mas não na para habitação popular. Super rápido. Não na velocidade e volume. Estou falando das outras, por exemplo, se pega construtoras popular, né? Por exemplo, vou falar aqui MRV, né? Se for comparar com a construção de prédios em alvenaria versus wood frame, ainda é uma fatia. Mas, assim, é uma oportunidade, na verdade. Eu vejo nisso, é uma oportunidade. Depende do lado que a gente está olhando eu vou depois entrar em outro assunto mais polêmico com você no segundo bloco. Mas voltando na Imergrum, vocês trabalham exclusivamente com madeira serrada de pinos reflorestada. Isso. A nossa matéria-prima é o pinos. Exatamente. É isso, e esse material ele vem vocês evoluindo, ou é o material que vocês fizeram já teste, ou é o único, ou pode ter outros materiais? Como que trabalha? Pode, mas por uma questão até de proximidade com a Bernec, né? A gente compra a madeira serrada deles, o compensado que a gente usa para fechamento, a gente compra da Madebio. Então entendi. O fornecedor de vocês é Bernec, na madeira serrada, e nos painéis é a Madebio. E no compensado a Madebio. Então ambos têm certificação FSC, a Imergrum a gente vai tirar agora esse ano, para que a cadeia fique inteira coberta. Mas os outros produtos também, tipo deck, tudo se trabalha com madeira reflorestada de pinos também? Sim. Autoclavado daí. Sim. A gente tem a linha de tratamento secagem, então foi verticalizada essa etapa aí até para garantir melhor o controle e gerou um novo negócio, que é justamente o fornecimento da madeira para quem constrói em wood frame CLT e MLC. Maravilha. Então, claro, você já falou, eu trabalho com FSC, né? Para a gente finalizar esse primeiro bloco, Leonardo, claro que tudo isso, né, eu brinco com o setor sempre, uma brincadeira falando sério, que nós vivemos muito com o nome madeira. Eu sempre cobro das empresas, é um trabalho excelente da Bernec, né? A Bernec é a marca da madeira, eles usam muito isso, que a madeira precisa ter nome e sobrenome. Por quê? Porque você defende o teu produto. Sim. Se alguém faz um trabalho ruim com a madeira, não quer dizer que a madeira é ruim. Sim. É aquele sobrenome que fez um mau trabalho. Então, esse sobrenome aqui tem um trabalho... E isso a gente tem que divulgar. Nós participamos da FECOM, né, que é a Feira da Construção, todo ano, levando a nossa revista, que a gente tem a revista Produtos de Madeira, para fomentar e divulgar esse sobrenome da madeira. Sim. E eu sei que vocês também estão promovendo um concurso junto com os arquitetos. Conta um pouco para nós como que é esse trabalho de divulgação
e fomentar junto com os arquitetos, e qual o papel do arquiteto também na decisão, né, Perfeito. nessa do frame. Legal. Então, existe um movimento dentro da FIEP, que foi até uma demanda do governo do estado aí, para que a construção industrializada em madeira ganhasse corpo, né? Então, veio essa provocação do governo do estado, e aí foi criado um grupo de trabalho lá, né? Uma linha de desenvolvimento, e dentro desse grupo tem 4 ou 5 subdivisões. Então, tem lá um grupo de políticas públicas, um de mão de obra, uma parte industrial, e tem um que é marketing e divulgação do sistema. Dentro desse subgrupo de marketing, tinha lá uma iniciativa de divulgar o sistema, e uma delas era através de concurso para arquitetos, né, para que eles projetassem uma determinada obra utilizando as tecnologias de madeira engenheirada e o de frame. E a ideia inicial era trazer uma obra pública. Como o tempo estava passando, não surgiu nenhuma obra, eu, como membro do grupo, sugeri e questionei se seria possível eu ter... eu queria ter um catálogo novo de casas na Imergrum, né? Hoje a gente tem um catálogo lá que são 5 casas, mas eu quero uma casa com mais identidade, né? Com uma cara diferente, que valorize de fato a madeira. Então não preciso fazer uma casa de madeira, mas que tenha lá elementos de MLC, coisas que inspirem o consumidor a olhar para aquela casa e falar, não, eu sei que essa casa é diferenciada, sem remeter àquela coisa de casa de madeira. E aí procurei um arquiteto para fazer esses projetos e falei, poxa, mas peraí, tem a oportunidade do concurso. Então, por que não fazer o concurso para a Imergrum, né? Para que os arquitetos projetem casas para a Imergrum. Então, esse foi a primeira pegada, olhando muito para a empresa, né? Para a Imergrum ter um portfólio novo de casas. Mas dentro do grupo, qual que é a grande vantagem desse concurso? E aí é uma coisa até que se sobrepõe às casas que eu vou ter lá no meu novo portfólio, que é justamente forçar esses arquitetos que vão participar desse concurso a estudar sobre o tema. Eles vão ter que procurar informação sobre como que projetam o wood-frame, quais as características, qual vão que vence, o que ele precisa ter lá para fazer uma platibanda por conta do tamanho da viga que vai ter lá sustentando a janela que está embaixo, sabe? Então é uma série de detalhes que o profissional de engenharia e arquitetura, muitas vezes ele não está tão habituado como projetar num sistema convencional. Então, o concurso ele força o profissional a se educar, né? E esse concurso a gente está fazendo em parceria com o IAB, que é o Instituto de Arquitetos do Brasil. Eles têm uma base lá de alguns milhares, né, de arquitetos. Então, vai ter uma amplitude grande, a gente vai pegar o Brasil inteiro. A gente já vem conversando com os nossos fornecedores para que patrocinem esse concurso. Quer trabalhar junto em feiras para ter uma divulgação legal. Ele deve ter um pré-lançamento em março, lançamento oficial em maio, inscrições até meados de julho, aí desenvolvimento e conclusão até outubro, para daí ter a premiação lá em novembro. Então esse é o calendário preliminar que a gente tem. E é uma forma criativa, diferenciada, sabe, de levar a educação, porque o que acontece, Fábio? Muitas vezes o consumidor, a pessoa que quer uma casa, ele vai procurar referência justamente no profissional de construção, né? O arquiteto e o engenheiro. E se esse profissional ele não tem a informação, infelizmente ele acaba falando, putz, daí não funciona, isso não é legal, faça o que eu conheço. Ele não fala, não sei. Ele Exato, fala, não passa. Exatamente. Então, assim, é uma forma suave, criativa, diferenciada, que vai instigar esse profissional a procurar conhecimento sobre uma nova tecnologia construtiva. Isso daí não foi a gente que inventou, tá? Isso daí eu fiz ano retrasado uma missão para a Suécia, e lá eles usam muito isso, sabe? De concurso para obras. Até eu visitei um centro cultural lá no norte da Suécia, fantástico, assim, um prédio 100% em madeira, até o fosso do elevador, tudo. Que foi projetado que surgiu através de um concurso. Um concurso com um arquiteto. Exato. E o arquiteto tem o poder, né, de influenciar quem está comprando lá. Claro, o arquiteto especifica até a cor da cortina. Por que ele não especifica o sistema construtivo? Por falta de conhecimento. Justamente. Existe algum trabalho também, junto com a BINSE, vocês, esse mercado da construção em madeira? Porque eu conversei já com alguns arquitetos, engenheiros civis, que a base lá na faculdade existe pouco módulo sobre madeira, né? Você pega 4 anos de faculdade, por exemplo, 3 anos e meio é sobre outros materiais construtivos, e a madeira...
Existe algum trabalho assim junto com as universidades também para transformar esses profissionais já mais, entrar no mercado já conhecendo mais sobre a madeira? Eu não vou te falar categoricamente, tá? Sim. Porque eu não estou envolvido em Ou nenhum se existe uma movimento. preocupação disso. Com certeza, com certeza. Agora, eu particularmente não estou envolvido em nenhum movimento direto com a universidade para isso. Mas o que existe sim são iniciativas das associações que têm né, a madeira envolvida, sempre olhando para a educação e levar a informação. Até tem dentro desse grupo da FIEP saiu uma plataforma, se chama inovamadeira.org.br, que vai ser um local concentrado com informações, com vídeos, com dados técnicos, para que o profissional ou interessado na construção que utilize madeira possa ter um lugar confiável para buscar essa informação, né? Ter a relação dos profissionais que trabalham com isso, das empresas que estão envolvidas. É um movimento bacana que está acontecendo aí, sabe? Maravilha. Então vamos dar uma pausa nesse primeiro bloco. Depois do intervalo vamos falar de desafios e perspectivas do Woodframe aqui no Brasil. Vamos explorar mais esse assunto, né? Então, quero deixar meu agradecimento aqui à Bonardi Química, empresa de resinas fenólicas, ureicas e melamínicas, preparada para atender diversos segmentos da madeira, como compensados, MDF e MDP. E também a MSM Química, empresa especializada em tratamento de inseticida em painéis de madeira, por adição à cola e tratamento superficial. Até daqui a pouco, pessoal. Olá você, estamos de volta desse podcast Referência. Convido você a se inscrever, curtir e ativar as notificações para estar acompanhando esse bate-papo aqui exclusivo para a indústria da madeira de base florestal. Voltamos a conversar aqui com o Leonardo Lenz, que é o sócio proprietário da Imergrum e diretor executivo do Grupo Lenz. Lembrando sempre que esse episódio tem o apoio da Bonardi Química, que é a empresa de resinas fenólicas, ureicas e melamínicas, preparada para atender diversos segmentos de madeira, como compensados, MDF e MDP. E também o agradecimento à MSM Química, empresa especializada em tratamento de inseticida em painéis de madeira, por adição à cola e tratamento superficial. Leonardo, como eu disse no primeiro bloco, agora a gente vai falar mais desse mercado, né, do frame. Uma das dúvidas que eu vejo também, eu gostaria até de passar aqui, é questão de custo. Eu já ouvi falar, já ouvi gente falar, não, poxa, o wood frame é muito caro, eu prefiro no convencional. Como que está hoje, atualmente, esse custo de você adquirir uma casa em sistema wood frame ou no sistema tradicional? Eu posso te afirmar, Fábio, que o valor é equivalente à alvenaria, tá? Legal. E um dos principais motivos disso é a alvenaria está com uma escassez grande de mão de obra, que foi um ponto que a gente falou aí no passado. O que isso incorre, né? A partir do momento que você tem uma escassez no mercado, a tendência é o preço subir, né? A lei da oferta e demanda aí. E além disso, esse profissional que vai para a obra de alvenaria, além dele estar escasso, muitas vezes ele vai e ele abandona a obra no meio do caminho. Então, o prazo de construção, ele fica incerto. No nosso caso, como a gente tem uma construção industrializada, ele vai pronto para, né, as paredes vão prontas para a obra. A etapa de acabamentos é um profissional que tem uma qualificação maior, ele tem um ganho por consequência maior, então ele ainda está disponível no mercado e eu acredito que ele vai continuar. Isso fazendo referência até com outros países, aí, a gente pegar Estados Unidos, tem os contractors, existe um para cada tipo de coisa, tem um lá que só coloca o gesso, outro só vai fazer a pintura, e eles têm lá a precificação dele e a coisa funciona. Então, em relação a preço, ainda o que acontece, né? Voltando especificamente à pergunta, muitas vezes a gente recebe lá um orçamento de uma casa em alvenaria e vai comparar com o nosso. Só que o orçamento em alvenaria, via de regra, e na grande maioria das coisas, ele é incompleto. Ele não contempla todas as etapas. Então, de largada, parece um orçamento desigual e que a alvenaria é muito mais barata.
Mas é porque muitas vezes foi orçado lá pelo mestre de obra, amigo do vizinho, que falou, porra, esse cara aqui resolve tua vida. Ele orça, mandei no meio da obra, ele vai falar, mas daqui faltou, isso daqui você tem que sair comprar, isso daqui não estava orçado. Então, tem uma questão aí de metodologia que, no nosso caso, como a gente industrializa, como a gente leva tudo para dentro da fábrica, o nosso orçamento ele é completo. E se a gente pegar o fim da linha de uma obra de alvenaria pronta, acabada, depois de passar por todos esses percalços, e o nosso, ele é igual ou talvez até mais barato. A gente está passando por comparações aí hoje, quando eu consigo fazer e forçar o consumidor, ou demonstrar isso, a gente está bem competitivo. Então, assim, o wood frame tem vantagem no tempo da construção. No preço, se não tem vantagem, está igual. Sim. É uma obra limpa, né, sustentável, tudo isso. Mas, ainda fora essas soluções, quais outros desafios que você ainda vê pela frente que precisa driblar ainda nesse mercado da construção? Veja, eu vou falar uma coisa que pode ser até um contrassenso, que é o seguinte, se tivessem mais empresas fazendo o que a gente faz, seria perfeito. Porque teria uma visibilidade maior, teria, consequentemente, um interesse maior para saber, poxa, que mercado é esse que está pujante, né? O que está acontecendo? Então, eu sou defensor e abro as portas sempre na empresa lá, para quem vai visitar, para quem quer conhecer, passo informação, não tem problema nenhum, porque a jornada é doída, não vou dizer que é fácil não, né? Então, se tem alguma empresa interessada, algum investidor, algum empresário que queira seguir nessa linha, a gente é super parceiro e incentiva isso, porque eu estou olhando para o mercado de forma ampla e no longo prazo, né? Eu não trabalho olhando para o umbigo, porque não é o que vai resolver a vida de ninguém, tá? Tem uma questão tributária, que ela é um desafio. O fato da gente industrializar, a gente concentra muita matéria-prima na indústria. Ou seja, agrega-se muito valor num ambiente que depois eu vou ter que circular essa mercadoria. Vou ter que emitir uma nota fiscal para vender esse produto. Então eu acabo sendo penalizado do ponto de vista tributário. Existe aí uma perspectiva para, com a reforma tributária, isso ter uma equidade com a construção convencional, mas está sendo aí negociado. Até recentemente eu tive com um grupo aí no Ministério das Cidades. Então a gente já está próximo, está tentando entender como que isso pode ser solucionado, mas por hora a gente acaba sendo penalizado. E tem a questão cultural, né, que a gente falou que é uma coisa que a gente vê, uma barreira que a gente vem vencendo aí através da educação, mas acho que foi bem explorado aí, mas é um tema bem relevante. Tá? Né, a alvenaria ainda as pessoas acham que é casa... Existe aquela cultura passada. Eu tinha casa de madeira, né? Eu era pobre e agora eu quero ter uma casa de alvenaria. E aí, até fazendo um contraponto aqui, tem um ponto que privilegia, no caso nós, que é a questão da sustentabilidade, né? Eu gosto sempre de puxar esse tema, porque eu vejo que hoje o comprador de uma casa em wood frame, ele não compra a casa por ela ser sustentável, ou seja, do produto que for, né? Até mesmo um carro elétrico. Eu não conheço ninguém que comprou um carro elétrico porque ele abraça a árvore e é amigo do meio ambiente. Muitas vezes status, ou porque vai economizar no combustível, enfim. Então, o apelo sustentabilidade para retornar em vendas, eu tenho um pouco de receio. Sim. Mas a sustentabilidade ligada às empresas, como um ganho indireto, né? Uma exposição e mostrar que a empresa está de fato preocupada, aí ela é muito bacana. E no caso da construção em madeira, diferente da construção civil convencional, que é a atividade mais poluidora, isso daí é um estudo da ONU. 37% da emissão de CO2 na atmosfera hoje provém da construção civil. Então agora você imagina uma construção em wood frame ou em madeira engenheirada, seja a tecnologia que for, que o saldo é oposto. Que ela, além de, enquanto a árvore está crescendo, ela está capturando CO2, e depois que a obra está construída, ele aprisiona esse carbono durante a vida da obra. E depois, se ela for destruída, algum dia ela pode ser reciclada, pode virar algum outro produto. Então é uma inversão completa na questão sustentabilidade. Isso é... O dia que isso cair no gosto, né, de quem tem o poder de decisão, né? É por isso que a linha de políticas públicas que existe dentro desse grupo da FIEP, ele é muito importante. Tendo políticas públicas que incentivem construções em madeira,
Gera-se muito negócio e dá uma visibilidade excelente para o setor. Você falou, fez uma analogia com o carro elétrico. Acho que eu vou puxar uma analogia também, porque o carro elétrico está mais na realidade da maioria das pessoas, porque né, o carro é um bem mais fácil de comprar do que uma casa. Sim. E você falou que precisa de volume, né? Quanto mais gente entrar nesse mercado. Então vamos partir do princípio que hoje a gente vê um mercado de empresas, principalmente chinesas, entrando com tecnologia de carro elétrico. Então elas são montadas empresas que não tinham cultura de carro a combustão. Vieram, montaram, e está fazendo movimento de empresas que tinham essa cultura de carro motor, né, da diesel ou gasolina, enfim, se adaptar a fazer carros elétricos. Voltando, entrando no D-Frame, minha pergunta é, nós somos os madeireiros, vamos dizer, são os que têm a tecnologia do carro elétrico. Nós temos a tecnologia do D-Frame. Qual que é a dificuldade, ou se existe a dificuldade, de empresas construtoras tradicionais no mercado, que trabalhando com alvenaria, virar a chave e entrar no sistema wood-frame? É muito custoso, é simples, eles vão ter mais dificuldade do que nós. Eu falo nós porque nós somos da indústria da madeira, que já entra ou não existe. Como que você enxerga esse movimento desses dois? Do ponto de vista do construtor incorporador, para ele utilizar essa tecnologia, já está disponível. Então não tem dificuldade ou prazo longo para ter essa solução implementada. Isso é uma solução que está posta no mercado, está disponível. Agora, olhando de forma macro, né, para que a indústria da construção, para que a construção civil como um todo puxe, né, e cada vez mais demande projetos de construção industrializada em madeira, aí volta nesse movimento que a gente vem falando. Precisa educação, precisa informação, precisam quebrar-se essas barreiras culturais para que tenha, de fato, uma roda girando, né, com constância, com escala e numa crescente. E você enxerga com bons olhos essas empresas construtoras entrarem? Super. Assim, e eu não acho que a construção em madeira vai ser a solução do mundo para a construção civil. Sim, entendi. Né, existem tecnologias hoje de impressão 3D, de máquina de robôs que empilham tijolos, mas a indústria da construção civil é muito grande. Ela é muito grande, ela tem espaço para todo mundo. Então, são soluções regionais, até pode ser, sabe? Por exemplo, no sul a gente tem muita madeira disponível, né? Há reflorestamento. Talvez seja eu estou falando hipoteticamente, né? Talvez seja uma solução que se aplique melhor para o sul, no nordeste, a solução que melhor se adeque lá vai ser uma construção de impressão 3D, ou steel frame. A gente não consegue. Mas o que é um fato, empilhar tijolo não vira mais. Porque precisa uma máquina ali que é um ser humano, né? Sim. Que é um carpinteiro da madeira que também não existe mais. E esse cidadão não é que ele está sendo substituído por máquinas ou por sistemas industrializados. Então, até essa questão mas vai gerar desemprego. Não vai. Porque essa mão de obra ela já não existe em abundância, ela está cada vez mais reduzida. Porque esse trabalhador, ele não está disposto a ficar abaixo de sol e chuva. Ele está procurando outras atividades a qual ele é melhor remunerado, um esforço, né? Talvez uma qualidade de trabalho muito superior. O mercado da construção, realmente, é isso que você falou, ele é muito grande e vão se criando. Mas uma das coisas que me deixou triste, acho que agora deu uma diminuída isso, o wood-frame está ocupando espaço. Mas antes disso, me deixava triste eu ver construções em... Fugiu o nome agora, me ajuda, do containers. Construções em containers, um material que praticamente não via vantagem nenhuma para a construção e explodindo em alguns mercados aí. E a madeira ficando em segundo plano. Pois a gente fornece os módulos, né, em wood frame, que eles são nas dimensões de container. Nós temos relatos de vendedores de construções, né, ou corretores que ficam dentro, né, dos nossos módulos, eles falam que a vida deles mudou. Porque fica dentro de um container um dia. Por mais que você tem que gastar em um ar-condicionado. Exatamente. Esforço, Então, se não tiver um ar-condicionado potente, o cidadão que está lá dentro ele sofre. Fora também segurança, porque no caso do incêndio, o aço dilata, te prende dentro.
E a madeira não, a madeira você consegue ter uma saída Sim. muito E mais... a madeira que a gente trabalha, ela está revestida, né? O fogo, a hora que chegar na Se madeira chegar, vai você já saiu, né? Mas aí isso existe norma até, né? É. Que para construções até X andares tem que ter uma chapa de gesso para proteger, depois mais, então E falando em norma, como que foi ser? Conta para nós esse processo de vocês. O que a norma está contribuindo? O que ainda falta contribuir? Como que você enxerga a existência da norma para dentro desse mercado? A norma ela traz segurança, tá? Tanto pro construtor, bem como pro produtor do sistema construtivo. É, Porque existe, quando a gente tem um sistema construtivo inovador, diferenciado, vamos chamar assim, né, Sim, que veio para o país, em outros países já é super comum, né, mas no Brasil, que o wood frame é relativamente novo, há, há um risco de aventureiros. Então vamos pegar, poxa, agora estão construindo em madeira, vou sair construindo. A gente teve mesmo aí, tem um profissional que é montador, que trabalha conosco, ele teve que fazer uma intervenção numa casa que começou-se a construir sem nenhum parâmetro, e que a casa ia acabar caindo, estava oferecendo risco até para a família, tá, sabe? Porque não seguiu-se a norma. Então, ter uma norma que coloque os critérios, que dê os parâmetros para que o construtor siga aquilo, é fundamental. Né? Eu estou saindo até da questão de financiamento, tal, que isso daí é outro aspecto sim. que precisa ter também. Mas por que existe essa questão do financiamento e norma? Porque o ente financiador ele precisa ter segurança de que a obra que foi construída vai durar lá pelo período do financiamento. Ele precisa ter a garantia real do bem, que acaba ficando a própria obra. Sim. Então, para evitar que o sistema queime, né, para que sejam feitas coisas erradas, a norma é fundamental. E aí vai da consciência, do bom senso e da ética de cada, né, construtor, seja ele lá o pequeno empreiteiro, a indústria que esteja executando, siga a norma. Sim. Né? E ela é um ente vivo, ela está sempre evoluindo. Né? Vai ter revisão agora, futuramente. Então, ela tem que estar sempre evoluindo. Maravilha. E a gente falou muito dos desafios que a gente tem com o mercado da construção, o mercado que é fora da indústria da madeira. Agora eu quero fazer uma pergunta para você, os desafios que a gente tem dentro do nosso mercado da madeira. Eu conversei com muita gente aqui Uhum. e muitas pessoas temem por esse crescimento forte da construção em madeira e que a gente tenha problema na matéria-prima, Uhum. na árvore, para Uhum. fazer, principalmente do Pinus, né? Sim. Para entregar. Qual que é a tua visão a respeito disso? Bom, o wood frame entrando numa escala grande, né, mesmo juntamente com o MLC, CLT, pode vir a ter uma concorrência. Afinal de contas, hoje o Pinus, que é a madeira mais utilizada para isso, ele tem já uma demanda presente no mercado, né? Seja para pallet, para painéis, para sofá, madeira serrada, enfim, tem uma infinidade de produtos aí que já consome significativamente a produção de reflorestamentos, né? De madeira serrada e pinos. Então, o wood frame entrando, juntamente com essas outras tecnologias, pode vir a querer dividir. Mas a minha visão ela é bem otimista, sabe? De que é o seguinte, se a gente tem uma área que é a que mais cresce de forma mais rápida o pinos no mundo inteiro, né? Que é aqui o sul, sudeste do país. Há áreas a serem exploradas, óbvio que tem todas as restrições ambientais. Então, tendo um trabalho de políticas públicas que permita abrir-se novas áreas para reflorestamento, já teríamos em tese a solução, certo? Porque teria mais árvores crescendo, tem uma oferta maior de produto. Supondo que isso não aconteça com a produção atual, eu acredito que haveria uma acomodação. Né? Há uma distribuição dessa oferta de madeira que está disponível. Existe uma questão estrutural, porque para a construção industrializada em madeira, a gente precisa de uma madeira mais densa, ou seja, uma árvore que seja colhida com mais idade, o que não vem acontecendo hoje. Mas hoje não me assusta de forma significativa. É um ponto de atenção bastante crítico. Tem que ter uma atenção a isso para que a matéria-prima lá, principal, não inviabilize toda a construção que vem sendo feita para mercado, para inserção da tecnologia. Porque como é a principal matéria-prima, se ela estiver deslocada em relação a preço, aí a gente acaba meio que ficando sem ter para onde ir, se a madeira está muito cara, né? Que é a principal Mas matéria-prima. isso você falando me fez refletir agora. Eu acho que é muita incompetência do ser humano em deixar isso acontecer sem planejamento.
Porque a gente vive de várias matérias-primas que só é extração no planeta, Então, né? E a gente não fica com medo que acabe, que isso vai acabar. E a madeira, que é uma matéria-prima que vai ser renovável, não pode acabar. Não pode acabar. Não pode. É isso que eu digo. É um planejamento. É isso que eu digo. A minha visão é assim, a possibilidade existe de como resolver. Sim. Lógico que a gente tem travas, a gente conhece muito bem, né? Infelizmente, a gente não consegue hoje ampliar áreas de plantio. Isso daí já resolveria. O agro, né, também, que ocupa bastante. Tem a concorrência do agro. Mas tem a questão de Mata Atlântica aí, que, poxa, é uma coisa... Bastante coisa para ver. E voltando na indústria de vocês, assim, a tecnologia hoje está bem avançada para o wood frame. Sim. E o que você imagina que pode ainda crescer? O que o wood frame pode ainda evoluir em termos de tecnologia para o usuário final? De forma geral, de entrega, assim, né? A gente tem inteligência artificial aí super presente hoje no dia a dia de todos, né? Sim. Seja a pessoa física, as empresas. Então, eu vejo muito na questão de controles, de fluxo de obra, né? Mesmo no canteiro, eu vi já sistemas de comunicação do canteiro com a indústria totalmente online. Então, com o tablet ali, aponta já uma solução, tira uma dúvida, sabe exatamente onde que está vindo a tubulação. Realidade aumentada, próprios processos de venda. Eu acho que a gente tem muito a ganhar na comunicação com o consumidor, no mercado. Então, a tecnologia, ela vem não necessariamente, talvez, para o sistema especificamente, ali, né? Poxa, não, mudar aqui uma forma de estruturar o painel e tal. Isso daí está bem resolvido e já vem, né, de anos, né, evoluindo aí constantemente. Mas se a gente pegar a tecnologia dos subsistemas e das formas de venda, de como interagir com o consumidor, de como interagir dentro de uma obra, isso tem muito a ganhar. Tem soluções fantásticas. Tem um produto novo, uma inovação bacana que se chama Invent Wood. Ele é uma madeira densificada, é um negócio foi desenvolvido nos Estados Unidos, que ela é 11 vezes mais resistente que a madeira. É uma madeira que ele extrai lá a lignina da madeira, uma parte dela, tem uma prensa e vira um aço. Ele tem aqui a resistência à compressão de 450 MPa e tração 600 MPa. É uma loucura. Então, veja, se a gente tem um produto desse, ele substitui o aço. Coisa, né? Então, se a gente consegue chegar numa tecnologia dessa, imagino que está um pouco antes disso, né? Tem bastante inovação que da pode nanotecnologia, acontecer. né? Da celulose, né? Eu vi pesquisas também que no eucalipto você consegue fazer eucalipto transparente. Exato. É mais ou menos a mesma tecnologia que essa. Então, os vidros vão ser substituídos por madeira. Você pensa para a questão de resistência, fogo, etc. É fantástico. E, lógico, a questão da sustentabilidade, né? Mas até complementando a resposta, essa inovação ela acaba sendo, ela tem que ser geral, né? De uma forma bem holística, unindo o fornecedor, o construtor, o incorporador. O que eu falo o fornecedor, né? Hoje no Brasil a gente tem uma falta de padrão em muitas coisas, sabe? Janelas, por exemplo. Cada arquiteto projeta um tamanho diferente de janela. E a solução, muitas vezes, de cada indústria para esse elemento construtivo é diferente. Nos Estados Unidos, normalmente, via de regra, o que acontece? A janela ela é fixada, faceada pela parte externa, faz a vedação, coloca o revestimento em cima e pronto. Não fica inventando moda. E isso incorre em custo para a construção. Então, criar padrão é muito importante. E desenvolvimento, às vezes, de produtos relativamente simples, né? Vou falar de calha e rufo. Onde que geralmente, quando tem problema numa obra, o que é? Senão infiltração, né? Infiltração, água é um problema para qualquer construção. Acha espaço em qualquer lugar. Ela acha o espaço dela. E as calhas é impressionante como a qualidade vem caindo. Aí coloca um PU ali para fechar o parafuso que resseca em 1 ano e começa a entrar água. Então aí, beleza, desenvolveu-se um sistema construtivo super moderno, com cuidado, e a calha e o rufo é o que vai acabar prejudicando. A gente até está pensando em ter uma dobradeira dentro da fábrica lá para ter essa segurança de que a calha está bem feita, que eu sei qual aço que a gente está usando. Posso utilizar outro material para calha? Será que existe essa evolução? Aí que tá, entendeu? É uma evolução. Será que pode ser uma calha em madeira também? Pode ser? Pode ser. Ou alguma uma membrana que vá por cima de um coxo de calha, de madeira. É um exercício, né? Exatamente. Eu sempre falo, é um exercício que a gente sempre tem que estar pensando
Fora do padrão. Então tem muita evolução, ela é diária, assim, é constante, sabe? Seja para processo, seja para produtividade, para substituir um produto lá que não seja tão sustentável por outro, reaproveitamento de resíduos, uma inovação constante que a gente tem na Emergrum, é mantra nosso, assim, sempre estar olhando para como melhorar um processo e entregar um produto melhor. Legal. E quais são os planos da Emergrum aí para os próximos anos? Veja, eu tenho um desejo aí de ter uma produção cada vez mais verticalizada, então, assim, há a possibilidade de ter lá uma linha para produção de vigas em MLC. A questão de ter, né, sempre contato com órgãos fomentadores, como no caso da FINEP, a gente até está aplicando agora para um projeto e olhando muito para essa parte de inovação, com inteligência artificial, com melhoria de processos. A gente acabou de ampliar, né, uma área nossa lá para depósito de madeira, então tendo bem separado agora a atividade de construção de wood frame e de beneficiamento da madeira. Então a nossa visão está principalmente nessa verticalização, eventualmente até alguma incorporação ou se aproximar bastante de incorporadores para justamente gerar negócio. Ter a ponta que puxe e gere o negócio, hoje ela está mais do que nunca sendo um fator super importante. Legal. Agradeço novamente, Leonardo, por ter participado aí conosco. E eu vou entrar num bloco que a gente tem aqui, que é um pouco mais pro lado pessoal, tá? Uhum. Não é tanto do profissional. Vamos lá. Que se chama Se Isso é Referência para Você. Então a gente vai passar umas imagens e você diz por que é referência para você. Barba, cachorros. Por que é referência para você? A referência, eu tinha 3, uma infelizmente faleceu esses dias aí. E o cachorro é um ser que não precisa nada em troca, né? É fantástico. Quem tem, entende. Então, o cachorro, ele tá sempre disposto ali. Então, eu tenho uma cachorrinha menorzinha lá que é super mal-humorada. Mas, de qualquer forma, o cachorro é, sim, referência. E essa perda traz uma dor, né? Pra família, né? Traz. Incrível, né? Porque você... abaladas, quantos anos estava? Foi agora, meus filhos Mas quantos anos tinha o cachorro? Tava com 14. Tá com uma vira-lata, tá bem velhinha. Faz parte. Faz parte. Então o cachorro E você tem costume de sair passear com eles? A gente sai. Uma coisa que você teve sempre na infância ou foi depois de... Eu tive sempre na infância, mas o cachorreiro lá de casa, oficial, é minha esposa. Ela pega cachorro na rua. Eu tenho que dar uma travada, né? Senão a gente tá com 2 só agora pra virar. Você mora em casa? Moro em casa. Ah, tá. É mais fácil, né? Que é em wood frame minha casa. É isso que eu ia falar, Então, tem que ser, né? Imagina. Tem que ser. Próximo. Snowboard. Conta pra mim isso aí. Então, isso de fato é uma paixão aí. Eu tenho uma turma que a gente sempre faz viagens todo ano. Eu até estava vendo a primeira que eu fiz, eu fui, na verdade, em 2003, eu fui trabalhar numa estação de esqui, naqueles programas em Michigan. Eu fiquei 3, 4 meses, foi o primeiro contato que eu tive com neve, snowboard. E depois disso, 2003, aí em 2004, eu já viajei com uma turma e só falhei depois de 2004, os anos de pandemia e mais 2. Ou seja, vai dar aí 4 anos que eu não fui. E é sempre a base da turma que a gente tem de amigos é a mesma. E só vão os homens. Isso que é o mais legal, né? Nada contra as mulheres, mas é que é um momento que a gente tem dos amigos e tá em pescaria. E tá em contrato pré-nupcial. Quando eu casei, eu falei, isso daqui já existe, já está incorporado, não sai mais. E vocês fazem sempre no mesmo lugar? Ou... Atualmente a gente vem aí há uns 8 anos, a gente está sempre indo para o mesmo país, né? A gente sempre vai para a França. Para a França. E tem um hotel lá que tem tudo incluso, e como é uma turma grande, se a gente fosse para um lugar que não fosse tão organizado, ia acabar dispersando a turma. Assim, a gente tem horário para o jantar, todo mundo senta junto, horário para sair para a montanha, também sai todo mundo junto. E tudo tem gente da indústria da madeira também? Ou é só amigos de fora? Não, são amigos de fora. Esse ano a gente está indo em 28 pessoas. 28 E só snowboard, o esqui não? Tem uns lá que acabam indo para o esqui, sofrem bullying. Qual que é a diferença?
É É gosto, mais né? radical o snowboard? Ele É. depende, né? Tem uns que a gente não, nenhum de nós lá é radical. A gente vai ali de boa. Nunca se machucou, nunca torceu o tornozelo, um joelho? Não, eu não. Volta e meia tem um lá que Tem, né? acaba se Eu tenho machucando, medo mas disso. não é crítico. É. É mais fácil se machucar caminhando na rua do que na Legal, neve. legal. Próximo, para finalizar, e o tênis? Então, tênis eu comecei a treinar faz 3 anos e me identifiquei muito com o esporte. É um esporte individual, né? Ele é super psicológico. A cada dia eu vejo que ele é muito mais focado com a mente do que muitas vezes com o corpo. Lógico, o corpo tem que estar bem preparado, né? Não Sim. pode estar deslocado. Mas até teve uma situação. Eu gosto muito, eu faço terapia, né? Eu gosto muito. Eu estava Sim. falando com a minha psicóloga esses dias, minha terapeuta, de que eu estava sacando bem, jogando bem, e em determinado momento eu desvirtuei, tocou meu telefone, eu comecei a pensar, acabou meu jogo. Então, assim, é um momento, é quase que uma meditação, sabe? Porque você tem que estar presente, de fato. Sim. Então, essa presença no tênis, ela é diferente do snowboard, que você está lá, pô, você tem que estar esperto, ó, para não se machucar, para não cair, não bater em Mas alguém. na hora que você está subindo, você pode dar uma... Então, mas o tênis, ele é constante, assim, é 1 hora que eu treino, ou 2, às vezes que eu jogo, intensa. É uma coisa que, de fato, tem uma... Você joga onde? Eu treino perto de casa, tem uma quadra. Não é nenhum clube. Não. Participa de competições? Eu participei ano passado, aí, no fim do ano. Até não concluiu, porque eu acabei quebrando o pé e fui... Eu gosto de jogar tênis também. Vou fazer um desafio. Vamos lá. Ele é um esporte bem... É diferenciado, né? Só que o meu problema do tênis é o seguinte, eu tenho que ter 2 sets só. Melhor que 3, o terceiro eu já vou perder, porque a resistência já vai lá. Você aguenta o primeiro, vai bem. O segundo já vai no arrasto. Porque ele a cansa terceira bem. eu falo, cansa pra caramba. Não. Ele porque principalmente o braço, a perna, e que nem você falou, exige a concentração. E quando a resistência física vai diminuindo, aquelas bolas que você pegava antes, você não pega mais. Por A isso que força vai diminuindo. tem o equilíbrio mente e corpo, né? Não adianta você estar bem concentrado, mas a perna tá indo pro espaço, você não tem né? força, daí você vai sacar, você já vê que aquele saque teu já não é o... eu tô parado agora, tô recuperando do pé. Onde eu moro tem uma quadra de tênis lá e às vezes eu brinco. Boa. Mas e chegou aí pro tênis praiano, o beach tênis ou não? Brincadeira, assim, sabe? Às vezes fim de semana a gente reúne uma turma, porque ele é muito democrático, eu acho legal. O beach tênis é bem democrático. Ele é super, assim, até pessoas que, sei lá, que nunca praticaram um esporte com raquete. É se adaptar. Em poucas tentativas ali, se tiver um mínimo de coordenação e desempenho físico, vai. Esses dias em Balneário, nessa temporada em Balneário Camboriú, eu tava jogando beach tênis e eu joguei, eu olhei e falei, eu conheço esse rapaz que eu tô jogando. E eu fazia, e o cara, eu via que tinha um porte físico de atleta. Uhum. E eu fiz, e cheguei a ganhar de alguns lances dele. Uhum. Depois eu fui descobrir, conversando com ele, que ele era atleta profissional de futebol. Olha só. E aí que você vê como ele é um nível, né, de profissional, atleta altíssimo, perto de mim, mas no beach tênis iguala. Exato. Incrível isso. Exatamente. Até pessoas, já joguei com senhoras de 50, 60, 60 anos, 70 anos, e iguala, meu. Criança de 14 anos, 12 anos, iguala. E eu acredito que é justamente esse fator que fez crescer tanto, né? Exatamente. Mulher e homem se pode jogar, não existe muita... A não ser, claro, que num alto nível, né? Tem gente de alto nível que daí... Mas o tênis não. O tênis ele tem um técnico ele é um pouco mais difícil. Tanto que o tênis é bom jogar sempre com o nível igual. Seja ruim. Médio. Ou um pouco acima para porque senão não dá jogo. Ele destoa demais. Uma diferença muito grande é ruim para quem tá perdendo e ruim para quem tá ganhando. Exato. Porque não tem jogabilidade. Exato. Legal. Quer deixar um recado final para nós aqui, Leonardo? Para quem tá nos assistindo? Falamos bastante do The Frame. Assim, você perguntou, né, de como que a empresa está olhando para frente. Na verdade, o mote da Imergrum é sempre olhar para o consumidor, né? Pensando em como que a gente entrega uma construção melhor, uma habitação. A gente olha muito para a qualidade de vida dessas pessoas ao longo, né, da habitação também. Então, lógico, a gente se preocupa com o negócio, se preocupa ali, né, com processos industriais, com obra, mas no fim do dia é o consumidor que tem que estar sendo atendido, né? Ele que é o diferencial do negócio. Então, se esse consumidor tiver bem atendido, e quando eu falo consumidor, não só o morador, tá? Consumidor de forma ampla. Estou falando, seja o governo demandando, seja o construtor, o incorporador ou o morador mesmo da casa. Levar essas soluções, levar essa inovação é
é o que nos guia aí na Emergrum e que fica de... Porque é uma responsabilidade, né? Você vai fazer a casa que geralmente muita gente vai morar uma boa parte, se não toda a parte, né? E assim, você falou em carro, né? O carro a gente troca ao longo da vida aí algumas vezes. Casa, geralmente é a maior aquisição da família na vida da família da pessoa. Né? É o bem mais relevante que as famílias acabam tendo. Então tem uma importância muito grande. De um Exatamente. Então, conquistar, né? Talvez muita gente uma conquista top, né? Máximo. Sim, então tem uma responsabilidade super grande, né? Não é só questão de entregar um produto que não dê problema. Não, poxa, é onde a pessoa passa a maior parte da vida dela. Né? Onde constitui família, onde vai ter o cachorro, onde vai, né, comer, almoçar, jantar, tudo isso. Fico feliz que a nossa indústria da madeira está contribuindo com isso. Né? Isso é muito bacana. Está presente na vida das pessoas. Não só em portas, pisos, mas todo o sistema construtivo. Exato. Legal. Então, estamos encerrando aqui esse podcast Referência com Leonardo Lenz, que é sócio proprietário da Emergrum. Vou deixar aqui o site de vocês, qual que é? Emergrum.com.br. Tá, vou deixar aqui no descritivo, emergrum.com.br. Quem quiser saber mais a respeito da empresa, é só acessar o site. E diretor executivo do Grupo Lenz. Agradeço novamente, então, a Bonardi Química, empresa de resinas fenólicas, ureicas e melamínicas, preparada para atender diversos segmentos da madeira, como compensados, MDF e MDP. Possui uma estrutura fabril com grande capacidade produtiva, tendo ampliação de mais uma planta de formol e resinas, garantindo expansão no mercado de painéis. A Bonardi Química também tem participação no mercado de papel filme e de verniz para pisos de madeira. Abraços ao amigo Robson Lemos. E também a MSM Química, empresa especializada em tratamento de inseticida em painéis de madeira, como compensados, MDF, HDF, USB, entre outros, por adição à cola e tratamento superficial. Abraços ao amigo e parceiro Mário Sérgio Lima. Gratidão a todos pela audiência e até a próxima.